Bem-vindo ao seu canal de histórias de amor. Hoje vamos contar a história de Juliana, uma jovem babá que, sem querer, encontrou mais do que um trabalho. Encontrou uma nova vida, um novo amor e uma família que a acolheu. Prepare-se para ver o que acontece quando o amor surge nos lugares mais inesperados. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo ao vídeo. O cheiro de café recém-passado misturava-se com o perfume suave de violetas que sempre acompanhava a Juliana Oliveira por onde ela passava. Aos 25 anos, ela tinha aquele tipo de energia que transformava qualquer ambiente, mesmo quando tentava conter sua natureza naturalmente expansiva. Naquela manhã de setembro, enquanto ajeitava o currículo pela 10ª vez antes de tocar a campainha da casa número 247, na Rua das Acácias, Juliana sentia o coração disparar de uma forma que não tinha nada a ver com nervosismo profissional. A casa diante dela era imponente, mas não ostensiva. Tinha aquele charme discreto que só quem entendia de bom gosto conseguia criar. As janelas amplas deixavam a luz da manhã dançar pelas cortinas de linho, e o jardim bem cuidado sussurrava histórias de alguém que valorizava os detalhes. Juliana respirou fundo, sentindo o ar fresco da manhã encher seus pulmões, e pressionou o botão da campainha. O som de passos apressados ecoou do outro lado da porta, acompanhado por uma vozinha aguda que gritava algo sobre "A moça bonita chegou". Juliana sorriu involuntariamente. Crianças sempre tinham essa capacidade de fazer seu coração se aquecer, antes mesmo de qualquer apresentação formal. Quando a porta se abriu, ela se viu diante de um homem que definitivamente não correspondia à imagem que havia criado em sua mente. Paulo Costa tinha 36 anos, mas seus olhos carregavam uma profundidade que parecia ter vivido muito mais que isso. O cabelo castanho estava ligeiramente desalinhado, como se ele tivesse passado a mão por ele várias vezes naquela manhã, e havia uma mancha de tinta azul na manga de sua camisa social branca. Seus olhos, de um verde acinzentado, a estudaram por um momento que pareceu durar uma eternidade. "Você deve ser Juliana", disse ele, e sua voz tinha aquela qualidade grave que fazia algo estranho se mover no peito dela. Desculpe a bagunça. A Lívia decidiu que hoje era dia de pintar o mundo inteiro. Antes que Juliana pudesse responder, uma pequena figura apareceu correndo atrás do pai. Os cabelos castanhos voando em cachos rebeldes, as mãos ainda manchadas da mesma tinta azul que decorava a camisa de Paulo. Lívia Costa tinha 5 anos, e o tipo de sorriso que iluminava ambientes inteiros. "Papai, papai, é ela mesmo! A moça que vai brincar comigo!", gritou a menina, parando abruptamente na frente de Juliana e a observando com aquela franqueza desconcertante que só as crianças possuem. Juliana se agachou para ficar na altura da menina, sentindo instantaneamente que ali estava o início de algo especial. "Oi, Lívia. Eu sou a Juliana. Ouvi dizer que você gosta de pintar." "Gosto. Você quer ver meu quadro? Pintei uma casa igual à nossa, mas com flores roxas na janela, porque acho que nossa casa ficaria mais bonita assim." O coração de Juliana se contraiu de uma forma doce. "Eu adoraria ver." Paulo observava a interação com uma expressão que Juliana não conseguiu decifrar completamente. Mas havia algo ali que a fez sentir que estava sendo avaliada de uma forma que ia muito além das competências profissionais. Quando seus olhos se encontraram novamente, ela sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo. "Entre, por favor", disse ele, dando um passo para o lado. "Podemos conversar enquanto a Lívia termina sua obra-prima." A casa por dentro era ainda mais acolhedor do que prometia do lado de fora. Cada móvel, cada objeto, cada cor parecia ter sido escolhida com cuidado, criando uma harmonia que falava diretamente ao coração. Juliana percebeu imediatamente a mão de um designer de interiores, mas havia algo mais ali. Uma sensibilidade que transcendia o profissional e se tornava pessoal. "Café?", ofereceu Paulo, conduzindo-a para a cozinha ampla onde a luz da manhã se espalhava generosamente sobre as bancadas de mármore branco. "Por favor",
respondeu Juliana, tentando não reparar na forma como ele se movia pela cozinha com uma graciosidade natural, ou como seus dedos longos manuseavam a cafeteira, com a precisão de quem fazia aquilo todos os dias há anos. Então, disse ele, enquanto o café pingava lentamente, conte-me sobre sua experiência com crianças. Juliana sentou-se no banco alto da bancada, cruzando as pernas e tentando encontrar uma posição que não a fizesse parecer tão nervosa quanto se sentia. Trabalho com crianças desde os 18 anos. Comecei cuidando dos filhos dos vizinhos para pagar a faculdade de pedagogia. E descobri que tinha uma conexão natural com elas. Já cuidei de crianças de todas as idades, desde bebês até pré-adolescentes. E por que pedagogia? Perguntou Paulo, apoiando-se na bancada de frente para ela. Os braços cruzados de uma forma que fez Juliana reparar na definição de seus músculos sob a camisa. Sempre soube que queria trabalhar com educação, respondeu ela, sentindo-se mais à vontade conforme falava sobre algo que realmente a apaixonava. Acredito que é na infância que plantamos as sementes do que a pessoa vai se tornar. Cada criança é um universo inteiro de possibilidades, e poder fazer parte da descoberta desse universo é quase mágico. Paulo a observava com uma intensidade que fez Juliana sentir como se ele estivesse lendo sua alma. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia interpretar. Uma espécie de reconhecimento, como se ele entendesse exatamente o que ela queria dizer. Papai, Juliana, venham ver! Gritou Lívia da sala, interrompendo o momento que estava se formando entre eles. Paulo sorriu, e Juliana sentiu seu estômago dar uma cambalhota. Quando ele sorria, todas as linhas sérias de seu rosto se suavizavam, revelando uma beleza que era ao mesmo tempo masculina e ternamente vulnerável. Acho que fomos convocados, disse ele, servindo o café em 2 xícaras. A Lívia não gosta de esperar quando tem algo importante para mostrar. Eles encontraram a menina na sala, diante de um cavalete improvisado com uma tela que estava sendo transformada em algo que definitivamente ia além da capacidade artística típica de uma criança de 5 anos. O quadro mostrava uma casa, claramente inspirada na casa onde estavam, mas reimaginada através dos olhos de alguém que via o mundo como deveria ser, não como ele era. Lívia, isso está incrível, disse Juliana, genuinamente impressionada. Você tem muito talento. O papai me ensina, respondeu a menina, limpando as mãos no avental que estava usando. Ele disse que todo mundo pode aprender a fazer coisas bonitas, só precisa treinar o olhar. Juliana olhou para Paulo, que havia se agachado ao lado da filha e estava ajustando algo na pintura com a concentração de um profissional. Você é artista? Perguntou. Designer de interiores, respondeu ele sem tirar os olhos da tela. Mas sempre gostei de pintar nas horas vagas. A Lívia herdou essa paixão, ao que parece. Vou ser pintora quando crescer, anunciou Lívia com a convicção absoluta que só as crianças possuem. E vou ter uma casa cheia de quadros e flores roxas. Por que flores roxas? Perguntou Juliana, curiosa. Porque a mamãe gostava de flores roxas, respondeu a menina com naturalidade. Mas Juliana percebeu como Paulo ficou tenso ao lado dela. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo pesado, e Juliana sentiu que havia pisado em território sensível sem perceber. Paulo se levantou lentamente, e quando seus olhos se encontraram com os dela, havia uma dor antiga ali que fez o coração dela se apertar. Lívia, que tal você lavar as mãos enquanto eu converso com a Juliana? Sugeriu ele com uma gentileza forçada. Tá bom, papai, respondeu a menina, correndo para o banheiro com a energia incansável das crianças. Paulo passou a mão pelo cabelo, bagunçando-o ainda mais. E Juliana percebeu que aquele era um gesto que ele fazia quando estava nervoso ou desconfortável. Minha esposa morreu há 2 anos, disse ele abruptamente, como se quisesse tirar aquelas palavras de dentro dele o mais rápido possível. Acidente de carro. A Lívia tinha 3 anos na época. Juliana sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Paulo, eu... Sinto muito. Ele balançou a cabeça.
como se estivesse tentando afastar pensamentos indesejados. É por isso que preciso de alguém confiável para cuidar da Lívia. Alguém que entenda que ela ainda está processando a perda, mesmo que de forma inconsciente. Ela fala da mãe como se fosse algo natural, mas eu sei que há momentos em que a ausência se faz sentir. A vulnerabilidade na voz dele fez algo se mover no peito de Juliana. Ela teve vontade de tocar sua mão, de oferecer algum tipo de conforto físico, mas se conteve. Deve ser muito difícil, disse suavemente. É, admitiu ele, olhando pela janela onde a luz da manhã criava padrões dourados no chão. Ser pai solteiro não era algo para o qual eu me preparei. A maior parte do tempo sinto que estou improvisando, esperando não estragar tudo. Pelo que vejo, você está fazendo um trabalho incrível, disse Juliana, e foi sincera. A Lívia é uma criança feliz, criativa, cheia de vida. Isso não acontece por acaso. Paulo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Você realmente acredita nisso? Acredito, respondeu ela sem hesitar. Uma criança que sorri como a Lívia sorri, que cria como ela cria, que confia como ela confia. É uma criança que se sente amada e segura. Algo mudou no rosto de Paulo naquele momento. A tensão em seus ombros se relaxou ligeiramente. E quando ele sorriu, foi um sorriso diferente. Mais suave, mais verdadeiro. Voltei, anunciou Lívia, correndo de volta para a sala com as mãos ainda úmidas da lavagem. Agora podemos brincar? Claro, disse Juliana, agachando-se novamente para ficar na altura da menina. Do que você gosta de brincar? De tudo. Mas hoje quero brincar de casinha. Você pode ser a mamãe. O pedido inocente criou um momento de constrangimento que Juliana sentiu até os ossos. Ela olhou rapidamente para Paulo, que parecia estar tentando decidir como lidar com a situação. Na verdade, disse Juliana cuidadosamente, que tal eu ser a tia que veio visitar? Assim podemos brincar de fazer biscoitos para o papai. Lívia considerou a proposta por um momento. Então assentiu energicamente. Sim, e o papai pode ser o papai que trabalha muito e precisa de biscoitos especiais para ficar forte. Paulo riu, e o som fez Juliana sentir como se pequenas borboletas tivessem sido soltas em seu estômago. Acho que posso representar esse papel, disse ele. As próximas 2 horas passaram em uma sucessão de momentos que Juliana sabia que lembraria para sempre. Eles brincaram na sala. Fizeram biscoitos de verdade na cozinha, com Lívia supervisionando cada passo com a seriedade de um chefe profissional. E acabaram todos os 3 sentados no chão da sala, comendo os biscoitos ainda mornos, enquanto Lívia contava histórias elaboradas sobre cada um de seus brinquedos. Durante todo esse tempo, Juliana estava dolorosamente consciente da presença de Paulo, da forma como ele ria das histórias da filha, como seus olhos se iluminavam quando Lívia fazia algo particularmente engraçado, como ele inconscientemente a protegia quando ela corria muito perto da mesa de centro. Havia uma ternura em cada gesto dele que fazia o coração de Juliana acelerar de uma forma que ela não estava preparada para enfrentar. Juliana vai ser minha nova babá, né, papai? Perguntou Lívia de repente, interrompendo os pensamentos de Juliana. Paulo olhou para ela, e novamente aquela intensidade estava lá, como se ele estivesse tentando ler algo em sua expressão. Você gostaria disso, Juliana? A pergunta era simples, mas Juliana sentiu que havia camadas de significado por trás dela. Eu adoraria, respondeu, e percebeu que nunca havia dito algo tão verdadeiro em sua vida. O sorriso que Paulo lhe deu foi como o sol saindo por trás de uma nuvem. Então está decidido. Você pode começar na segunda-feira? Posso, disse Juliana, tentando não demonstrar o quanto estava feliz. Eba! Gritou Lívia, jogando-se nos braços de Juliana com tanta força que quase a derrubou. Agora vamos poder brincar todos os dias. Quando Juliana finalmente saiu da casa, já era meio da tarde, e ela sentia como se tivesse vivido um dia inteiro em poucas horas, caminhando pela rua arborizada,
com o cheiro dos biscoitos ainda grudado em suas roupas e o eco das risadas de Lívia ainda ecoando em seus ouvidos, ela não conseguia parar de sorrir. Mas havia algo mais ali, algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. A forma como Paulo a olhava, como sua voz ficava mais suave quando falava com ela, como ele parecia genuinamente interessado em suas opiniões e pensamentos. Juliana havia sentido uma conexão ali que ia muito além do profissional, e isso a deixava ao mesmo tempo esperançosa e aterrorizada. Ela puxou o celular e discou o número da melhor amiga. Camila, você tem tempo para um café? Preciso conversar com alguém urgentemente. 1 hora depois, Juliana estava sentada em sua cafeteria favorita no centro da cidade, mexendo distraidamente em sua xícara enquanto tentava encontrar as palavras certas para explicar o turbilhão de emoções que estava sentindo. Camila Santos era o tipo de amiga que todo mundo deveria ter. Leal, direta quando necessário, mas sempre com o coração no lugar certo. Elas se conheciam desde a faculdade, e Camila havia sido testemunha de todos os relacionamentos desastrosos de Juliana, sempre oferecendo um ombro para chorar e conselhos práticos quando necessário. Então, disse Camila depois de ouvir o relato detalhado da manhã de Juliana, você se apaixonou. Eu não disse isso, protestou Juliana sentindo o rosto esquentar. Você não precisou, respondeu Camila com um sorriso conhecedor. Conheço você há 7 anos, Ju. Nunca vi você falar de um homem da forma como acabou de falar desse Paulo. Juliana suspirou, afundando na cadeira. É complicado, Camila. Ele é meu chefe, tem uma filha, é viúvo, é 11 anos mais velho que eu. E eu sou só uma babá que ainda não terminou a faculdade. Nossa, quantas desculpas você consegue arranjar para não admitir que gosta dele? Disse Camila balançando a cabeça. Ju, você é uma mulher incrível. É inteligente, carinhosa, responsável, linda. Por que sempre se diminui assim? Porque é a verdade, respondeu Juliana sentindo lágrimas ameaçarem seus olhos. Olha para mim, Camila. 25 anos, ainda estudando, morando num apartamento alugado com 2 colegas, trabalhando como babá. O que um homem como ele veria em mim? Camila se inclinou sobre a mesa, pegando as mãos da amiga. Você quer saber o que ele veria? Uma mulher que fez sua filha sorrir mais em uma manhã do que provavelmente ela sorriu em semanas. Uma mulher que soube lidar com delicadeza com o assunto da morte da esposa dele. Uma mulher que tem paixão pelo que faz e que trata cada criança como se fosse preciosa. Juliana sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. E se eu me apaixonar de verdade e ele não sentir o mesmo? E se eu estragar tudo e perder o emprego? Preciso desse dinheiro, Camila. Preciso terminar a faculdade. E se você não tentar e passar o resto da vida se perguntando "e se?", rebateu Camila gentilmente. Ju, você não precisa fazer nada precipitado. Seja a melhor babá que ele já teve. Cuide da Lívia como só você sabe cuidar. E deixe as coisas fluírem naturalmente. E se nada fluir? Perguntou Juliana com voz pequena. Então pelo menos você vai ter feito um trabalho que ama, com uma criança que claramente já te adora, e ganhado dinheiro para terminar sua faculdade, respondeu Camila com sabedoria. Mas eu apostaria meu salário que algo vai fluir sim. Naquela noite, Juliana deitou na cama sem conseguir parar de pensar na conversa com Camila. Mais do que isso, não conseguia parar de pensar em Paulo, na forma como ele olhava para ela, como sua voz mudava quando falava sobre a filha, como ele havia confiado nela com informações tão pessoais logo no primeiro encontro. Ela fechou os olhos e permitiu-se pela primeira vez imaginar como seria trabalhar naquela casa todos os dias. Ver Paulo de manhã, ainda com o cabelo bagunçado do sono. Preparar o café da manhã para Lívia. Ouvir as histórias da menina sobre seus sonhos e descobertas. Estar ali quando Paulo chegasse do trabalho. Cansado, mas sempre com um sorriso para a filha. A imagem era tão vívida, tão acolhedora, que Juliana sentiu seu coração acelerar. Pela primeira vez em muito tempo,
Ela estava ansiosa para que a segunda-feira chegasse. Paulo Costa não conseguiu dormir naquela noite. Depois que Lívia foi para a cama, ele ficou na sala, olhando para o cavalete onde estava o quadro inacabado da filha, tentando entender o que havia acontecido naquela manhã. Ele havia conhecido Juliana há apenas algumas horas, mas havia algo nela que o havia tocado de uma forma que ele não esperava. A forma como ela havia se conectado instantaneamente com Lívia, como havia lidado com naturalidade com a menção a Helena, sua falecida esposa, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre crianças. Mas não era só isso. Havia algo em Juliana que despertava nele sentimentos que ele pensava ter enterrado junto com Helena. A forma como ela sorria, como suas mãos se moviam quando ela falava, como sua presença havia transformado a casa em algo mais quente, mais vivo. Paulo se serviu de um copo de vinho e saiu para a varanda, deixando a brisa noturna refrescar seus pensamentos confusos. Helena havia sido o amor de sua vida, sua companheira, sua melhor amiga. Quando ela morreu, ele havia sentido como se uma parte de si tivesse morrido também. Durante 2 anos, ele havia se concentrado exclusivamente em ser pai, em manter a empresa funcionando, em criar alguma estabilidade para Lívia. A ideia de se interessar por outra mulher sempre lhe pareceu uma traição à memória de Helena. Mas hoje, pela primeira vez, ele havia sentido algo diferente. Não era que estava esquecendo Helena, nunca faria isso. Era como se uma parte dele que estava dormindo há 2 anos tivesse despertado. Ele pensou na forma como Juliana havia brincado com Lívia, como havia sido natural e espontânea, sem tentar impressionar ou forçar uma conexão. Pensou em como ela havia ficado constrangida quando Lívia pediu para ela ser a mamãe na brincadeira, mas como havia lidado com a situação com uma sensibilidade que o havia impressionado. E depois havia os momentos em que seus olhos se encontraram, quando ele sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo de uma forma que não sentia há anos. A forma como ela o olhava, como se realmente o visse, não apenas como um cliente ou como um pai solteiro, mas como um homem. Paulo balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Juliana tinha 25 anos. Era jovem, cheia de vida, provavelmente com sonhos e ambições que não incluíam se envolver com um viúvo de 36 anos com uma criança pequena. Ele não tinha o direito de projetar seus próprios sentimentos solitários nela, mas quando fechou os olhos, a imagem que veio à sua mente foi a de Juliana sentada no chão da sala, com Lívia no colo, rindo de algo que a menina havia dito. E pela primeira vez em 2 anos, Paulo se permitiu imaginar como seria ter alguém assim em sua vida todos os dias. A segunda-feira chegou com um temporal que fez Juliana questionar se era um sinal dos céus sobre sua decisão de aceitar o emprego. Ela havia acordado 1 hora mais cedo, escolhido a roupa com cuidado, casual, mas arrumada, profissional, mas não séria demais. E agora estava parada na frente da casa dos Costa com o cabelo encharcado e o rímel escorrendo pelo rosto. Quando Paulo abriu a porta, ela deve ter estado com uma aparência lamentável, porque a primeira coisa que ele fez foi rir. "Meu Deus, você está encharcada", disse ele, puxando-a para dentro. "Por que não pegou um táxi?" "Pensei que a chuva fosse parar", respondeu Juliana, tentando secar o rosto com as mãos. "E também... bem, táxi é caro." A honestidade dela o pegou de surpresa. "Juliana", disse ele gentilmente, "quando estiver trabalhando aqui e o tempo estiver ruim, pegue um táxi. Eu reembolso." Ela o olhou como se ele tivesse oferecido um tesouro. "Sério?" "Claro", respondeu ele. E Juliana percebeu que ele estava olhando para ela de uma forma diferente. Havia algo mais carinhoso em seus olhos. "Vou buscar uma toalha. A Lívia ainda está dormindo, então você tem tempo para se arrumar." Enquanto Paulo subia as escadas, Juliana aproveitou para observar a casa à luz da manhã chuvosa. Era ainda mais acolhedora do que lembrava, com a luz suave filtrando através das cortinas e o som da chuva criando uma trilha sonora perfeita para o ambiente. "Aqui está", disse Paulo,
voltando com uma toalha felpuda e uma xícara de café fumegante. Pensei que você pudesse precisar disso também. Seus dedos se tocaram quando ela pegou a xícara, e Juliana sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Pelo jeito que os olhos de Paulo se arregalaram ligeiramente, ele também havia sentido. Obrigada, disse ela tentando manter a voz firme. Juliana, gritou uma voz alegre do alto da escada. Lívia apareceu no topo, ainda de pijama, os cabelos completamente desalinhados. Você veio mesmo. Claro que vim, respondeu Juliana, sentindo seu coração se aquecer com o entusiasmo da menina. Prometi, não prometi? Lívia desceu correndo as escadas e se jogou nos braços de Juliana, que ainda estava úmida da chuva. Você está molhada, observou a menina. Estou, concordou Juliana rindo. A chuva me pegou no caminho e papai disse que quando chove muito é porque o céu está fazendo xixi, disse Lívia com a seriedade de quem compartilha uma informação científica importante. Paulo cobriu o rosto com as mãos, obviamente envergonhado. Lívia, nós conversamos sobre não repetir tudo o que eu falo. Juliana riu tanto que quase derrubou o café. É uma explicação muito boa, na verdade. Viu, papai? A Juliana entende, disse Lívia satisfeita. Agora podemos tomar café da manhã juntos? E assim começou a rotina que se tornaria o novo normal para todos eles. Paulo saía para o trabalho depois do café da manhã, sempre com um até logo, dirigido tanto para Lívia quanto para Juliana, sempre com um olhar que durava um segundo a mais do que seria estritamente necessário. As primeiras semanas passaram em uma sucessão de pequenos momentos que construíam algo maior. Juliana e Lívia desenvolveram uma rotina própria. Café da manhã seguido de atividades educativas. Juliana descobriu que a menina era especialmente curiosa sobre números e letras, brincadeiras ao ar livre, quando o tempo permitia, e sempre, muito tempo dedicado à pintura. Foi durante uma dessas sessões de pintura, em uma tarde ensolarada de outubro, que Juliana percebeu o quanto a situação havia mudado para ela. Lívia estava concentrada em um quadro de flores roxas, a língua para fora na concentração típica das crianças, quando disse casualmente: Juliana, você vai ser minha nova mamãe? A pergunta atingiu Juliana como um raio. Ela quase derrubou o pincel que estava segurando. Lívia, O que te fez pensar isso? Você cuida de mim como uma mamãe cuidaria, respondeu a menina com a lógica simples das crianças. E o papai sorri mais quando você está aqui. Ele sorria assim quando a mamãe estava aqui. Juliana sentiu lágrimas picar em seus olhos. Lívia, querida, eu cuido de você porque te amo muito. Mas ser mamãe é algo diferente. Mas você poderia ser, interrompeu Lívia, olhando para ela com aqueles olhos que eram tão parecidos com os do pai. Se você quisesse, e se o papai quisesse também. Naquele momento, Juliana ouviu a chave girando na fechadura. Paulo havia chegado mais cedo do trabalho. Ela tentou rapidamente compor-se, limpando os olhos com as costas da mão. Meninas, como foram as coisas por aqui? Perguntou Paulo, entrando na sala com o blazer pendurado no ombro e a gravata afrouxada. Ele parecia cansado, mas seus olhos se iluminaram quando viu a cena doméstica diante dele. Papai! Gritou Lívia, correndo para ele com o pincel ainda na mão. Estou pintando flores para a mamãe! Paulo olhou rapidamente para Juliana, que estava obviamente tentando não chorar. Para a mamãe? Repetiu ele cuidadosamente. Para a Juliana, esclareceu Lívia. Porque ela vai ser minha nova mamãe. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Paulo olhou para Juliana com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Surpresa, constrangimento, algo mais profundo? Lívia, disse Juliana gentilmente, que tal você ir lavar as mãos enquanto eu converso com seu papai? Tá bom, respondeu a menina, aparentemente alheia à tensão no ar. Mas não demorem, porque quero mostrar meu quadro para vocês dois. Quando Lívia saiu da sala, Paulo e Juliana ficaram se olhando em silêncio. Juliana sentia como se seu coração fosse saltar pela garganta.
Desculpe, disse ela finalmente. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia. Tentei explicar que... Juliana, interrompeu Paulo, dando um passo em direção a ela. Você não precisa se desculpar. Havia algo em sua voz que fez Juliana olhar para ele com mais atenção. Ele estava mais próximo agora. Tão próximo que ela podia sentir o cheiro de sua colônia. Podia ver os pequenos fios grisalhos em suas têmporas. A Lívia é muito inteligente, continuou ele, mas ainda é uma criança. Para ela, as coisas são simples. Se alguém cuida dela, se alguém a faz feliz, se alguém faz parte da nossa rotina diária, então essa pessoa deve ser família. Paulo, começou Juliana, mas ele a interrompeu novamente. Mas talvez ela não esteja completamente errada, disse ele. E agora sua voz estava mais baixa, mais intensa. Talvez ela veja algo que nós, adultos, estamos tentando ignorar. Juliana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. O que você está dizendo? Paulo deu mais um passo em direção a ela, e agora Juliana podia ver cada detalhe de seus olhos verdes. Podia sentir o calor emanando de seu corpo. Havia algo ali que ela não havia imaginado. Algo que fazia seu coração bater tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Estou dizendo que nas últimas semanas, observando você com a Lívia, vendo como você transformou nossa casa em algo mais vivo, mais feliz. Eu percebi que não é só a Lívia que está se apegando a você, disse ele, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que fez Juliana segurar a respiração. Paulo, sussurrou ela, sem saber se era um aviso ou um pedido. Eu sei que é complicado, continuou ele, passando a mão pelo cabelo naquele gesto que ela já havia aprendido a reconhecer. Eu sei que você é minha funcionária, que é mais nova, que tem sua própria vida. Mas não consigo mais fingir que não sinto nada quando você está aqui. Juliana sentiu lágrimas brotarem em seus olhos novamente. Mas desta vez eram lágrimas de uma emoção completamente diferente. Você não sabe o quanto tempo eu passei pensando que estava imaginando coisas, que era só wishful thinking da minha parte. Não era, disse ele, e havia uma intensidade em sua voz que fez o coração dela acelerar ainda mais. Definitivamente não era. Eles ficaram ali, a poucos centímetros um do outro, o ar entre eles carregado de possibilidades e medos. Juliana podia sentir a respiração dele. Podia ver a batalha interna que estava travando em seus olhos. Mas e a Helena? Perguntou Juliana suavemente, porque precisava saber, precisava entender onde ela se encaixaria na história dele. O rosto de Paulo se suavizou e ele sorriu de uma forma que foi ao mesmo tempo triste e esperançosa. Helena sempre me disse que se algo acontecesse com ela, ela queria que eu fosse feliz, que eu encontrasse alguém que pudesse amar a Lívia como ela amaria. Durante 2 anos, eu pensei que isso era impossível, que eu nunca conseguiria amar alguém da forma como amei ela. Ele fez uma pausa e Juliana segurou a respiração. Mas então você apareceu, continuou ele, e eu percebi que talvez Helena estivesse certa, que é possível amar 2 pessoas de formas diferentes, mas igualmente profundas. E que talvez seja isso que a Lívia precisa. Não uma substituta para a mãe que ela perdeu, mas alguém que possa amá-la com a mesma intensidade, de uma forma nova. Juliana não conseguiu mais conter as lágrimas. Paulo, eu me apaixonei por vocês 2. Pela Lívia primeiro, porque é impossível não amar aquela criança. Mas por você de uma forma que me assusta, porque é tão intenso, tão real. Papai, Juliana, onde vocês estão? Gritou Lívia do andar de cima, interrompendo o momento antes que ele pudesse se tornar algo mais. Paulo e Juliana se afastaram um do outro, ambos tentando recuperar a compostura. Havia uma nova consciência entre eles agora. Uma admissão que mudaria tudo. Estamos aqui, querida, gritou Paulo de volta, mas seus olhos não saíram do rosto de Juliana. Vamos conversar mais tarde? Perguntou ele baixinho. Sim, respondeu ela, sentindo como se estivesse concordando com muito mais do que uma simples conversa.
As semanas que se seguiram foram uma dança delicada de proximidade e contenção. Paulo e Juliana agora sabiam o que sentiam um pelo outro, mas também sabiam que precisavam ser cuidadosos, especialmente por causa de Lívia. Mas era impossível não notar as pequenas mudanças. A forma como Paulo demorava um pouco mais na cozinha de manhã, tomando café com elas duas antes de ir para o trabalho. Como seus dedos se demoravam quando ele passava alguma coisa para Juliana. Como ele sempre perguntava sobre o dia dela, não apenas sobre como Lívia havia se comportado. Juliana, por sua vez, começou a prestar mais atenção nos detalhes da casa, nos gostos de Paulo, nas pequenas coisas que podiam fazê-lo sorrir. Ela começou a preparar o jantar nos dias em que ele chegava mais tarde, sempre com uma desculpa pronta sobre ter sobrado comida ou ter experimentado uma receita nova. Juliana, disse Paulo numa quinta-feira à noite, depois que Lívia havia ido dormir, preciso te falar uma coisa. Eles estavam na cozinha, ela lavando a louça do jantar, ele secando os pratos. Era uma cena domesticamente íntima que ambos haviam aprendido a valorizar. O que é? Perguntou ela, tentando manter a voz casual. Tenho uma viagem de trabalho na próxima semana. 3 dias em Belo Horizonte. Normalmente eu levaria a Lívia para a casa dos meus pais, mas... incentivou Juliana quando ele pausou. Mas ela tem se apegado tanto à rotina aqui, a você, que pensei... Você toparia ficar aqui com ela? Dormir aqui, digo. Sei que é pedir muito, mas... Claro, respondeu Juliana imediatamente. Eu adoraria. Mas você tem certeza? Quer dizer, eu dormindo aqui, cuidando da casa? Juliana, disse Paulo, parando de secar o prato e se virando para ela. Eu confio em você completamente. Com minha filha, com minha casa, com tudo. A intensidade em sua voz fez Juliana se virar para ele também, as mãos ainda úmidas da água da pia. Eles estavam próximos novamente, e ela podia ver que ele estava lutando contra o impulso de tocá-la. Paulo, sussurrou ela, e foi como se o nome dele em seus lábios quebrasse a última barreira de contenção. Ele deu um passo em direção a ela, levantou a mão e tocou gentilmente seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. Posso? Perguntou ele, e Juliana soube exatamente o que ele estava pedindo. Sim, respondeu ela, e antes que pudesse pensar 2 vezes, os lábios dele estavam nos dela. O beijo foi tudo o que ela havia imaginado e mais. Suave primeiro, quase hesitante, depois mais profundo, mais urgente. Ela podia sentir anos de solidão se dissolvendo naquele momento. Podia sentir todo o amor que havia estado guardando se derramando entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Meu Deus, murmurou Paulo, encostando a testa na dela. Há quanto tempo eu queria fazer isso? Eu também, admitiu Juliana, sentindo suas pernas tremerem. Juliana, disse ele, afastando-se ligeiramente para poder olhar em seus olhos. Eu quero que você saiba que isso não é só atração. Não é só solidão. Eu estou me apaixonando por você de uma forma que não achei que fosse possível novamente. E eu já me apaixonei, respondeu ela simplesmente. Por você, pela Lívia, por essa vida que construímos juntos sem nem perceber. Eles se beijaram novamente, e desta vez foi diferente. Mais confiante, mais certo, como se ambos finalmente tivessem encontrado algo que nem sabiam que estavam procurando. A semana que Paulo passou em Belo Horizonte foi reveladora para todos. Lívia se adaptou perfeitamente ao fato de Juliana estar dormindo na casa, tratando isso como uma festa do pijama prolongada. Mas para Juliana, foi uma semana de descobertas sobre si mesma e sobre o que realmente queria da vida. Ela se pegou cuidando da casa com um carinho que ia além das responsabilidades profissionais, regando as plantas, organizando as coisas de Paulo, preparando refeições que ele poderia aquecer quando voltasse. Era como se ela estivesse experimentando uma vida que sempre havia sonhado, mas nunca se permitira imaginar de verdade. Paulo ligava todas as noites, sempre com a desculpa de falar com Lívia, mas suas conversas com Juliana se estendiam muito depois da filha ter ido dormir.
Eles falavam sobre tudo: suas infâncias, seus sonhos, seus medos, suas esperanças para o futuro. Sabe o que é mais estranho? Disse Paulo numa dessas conversas noturnas, sua voz chegando distorcida pelo telefone, mas ainda assim fazendo o coração de Juliana acelerar. O quê? Perguntou ela, aconchegada no sofá da sala, com a casa silenciosa ao redor. Eu costumava odiar viagens de trabalho, porque significavam ficar longe da Lívia. Mas agora eu odeio, porque significa ficar longe de vocês duas. Nós também estamos sentindo sua falta, admitiu Juliana. A Lívia perguntou hoje quando você volta e eu... Bem, eu também quero saber. 2 dias, disse ele, e havia algo em sua voz que fez Juliana se endireitar. Juliana, quando eu voltar, precisamos conversar. Sobre nós, sobre o que isso significa, sobre onde queremos que isso vá. Eu sei, respondeu ela, sentindo um misto de ansiedade e expectativa. Paulo, eu quero que você saiba que eu não entrei nessa de cabeça fria. Eu entendo a responsabilidade. Entendo que não é só sobre nós dois. Eu sei, disse ele suavemente. E é por isso que eu te amo ainda mais. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, e o silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Você me ama? Perguntou Juliana, sua voz quase um sussurro. Sim, respondeu ele sem hesitação. Eu te amo, Juliana. Eu te amo de uma forma que achei que nunca mais seria possível. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Eu também te amo, disse ela. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. Não precisa ter medo, disse Paulo. Não de mim, não do que sentimos. Vamos dar um jeito de fazer isso funcionar. Quando Paulo voltou da viagem, Juliana estava na cozinha preparando o jantar, com Lívia ajudando ao lado. A cena que o cumprimentou quando ele abriu a porta foi exatamente como ele havia imaginado durante toda a viagem. Papai! Gritou Lívia, correndo para ele com um avental cheio de farinha. Estamos fazendo seu prato favorito. Estão? Perguntou ele, abraçando a filha e olhando para Juliana por cima da cabeça dela. E qual é meu prato favorito? Lasanha, respondeu Lívia orgulhosa. A Juliana disse que você gosta de lasanha. A Juliana está certa, disse Paulo. E o sorriso que ele deu a Juliana foi carregado de promessas. Depois do jantar, depois que Lívia foi para a cama, depois que os pratos foram lavados e a casa estava silenciosa, Paulo e Juliana finalmente tiveram a conversa que haviam adiado. Juliana, disse ele, pegando suas mãos e a conduzindo para o sofá. Eu passei a semana toda pensando em nós, em como fazer isso funcionar. E? Perguntou ela, sentindo o coração acelerar. E eu cheguei a algumas conclusões, disse ele. Primeira, eu te amo, não vou mais lutar contra isso ou fingir que não é verdade. Segunda, a Lívia te ama também, e ela merece ter alguém em sua vida que a ame incondicionalmente. Terceira, nós podemos fazer isso funcionar, mas vamos ter que ser cuidadosos, pacientes. Juliana assentiu, tentando processar tudo o que ele estava dizendo. O que eu estou propondo, continuou Paulo, é que façamos isso direito. Que não nos escondamos, mas que também não tenhamos pressa. Que deixemos a Lívia se acostumar gradualmente com a ideia de que você não é só sua babá, mas alguém que faz parte da nossa família. E como faríamos isso? Perguntou Juliana. Começando com pequenos passos, respondeu ele. Jantares juntos, passeios em família. Você passando mais tempo aqui nos fins de semana, deixando que aconteça naturalmente. E o trabalho? Perguntou ela, porque era uma preocupação real. Eu ainda preciso de um emprego, Paulo. Ainda preciso terminar a faculdade. Claro, disse ele imediatamente. Nada disso muda. Você continua sendo a babá da Lívia, continua recebendo seu salário, continua tendo sua independência. Mas agora também somos nós. Nós, repetiu Juliana, e gostou do som da palavra. Gosto disso. Eu também, disse Paulo. E então ele a beijou novamente,
E desta vez foi um beijo que selou uma promessa. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de descobertas, desafios e alegrias. Juliana descobriu que amar Paulo era fácil, mas que ser parte de uma família era muito mais complexo do que ela havia imaginado. Havia os momentos maravilhosos, as manhãs em que acordava cedo para preparar o café da manhã para os três, os fins de semana em que saíam juntos para o parque ou para exposições de arte, as noites em que colocavam Lívia para dormir juntos, como uma família de verdade. Mas também havia os momentos difíceis, como quando Lívia teve uma febre alta e Juliana se viu dividida entre o desejo de cuidar dela como uma mãe e a consciência de que, oficialmente, ela ainda era apenas a babá. Ou quando ela percebeu que algumas das outras mães na escola de Lívia a olhavam com curiosidade, se perguntando qual era exatamente seu papel na vida da família Costa. Às vezes eu me sinto como se estivesse vivendo em dois mundos, disse Juliana para Camila durante um de seus encontros regulares no café. Com Paulo e Lívia eu me sinto parte da família, mas com todo mundo mais eu ainda sou só a babá. E o que o Paulo diz sobre isso? Perguntou Camila. Ele diz que não importa o que os outros pensam, que o que importa é como nós nos sentimos, respondeu Juliana. Mas às vezes é difícil, sabe? Especialmente quando vejo outras mães fazendo coisas que eu gostaria de fazer pela Lívia, mas não sei se tenho o direito. Ju, disse Camila gentilmente, você tem que conversar com ele sobre isso, sobre o que você precisa para se sentir segura nessa relação. A conversa com Paulo aconteceu numa noite de dezembro, depois que Lívia havia pegado no sono no sofá assistindo um filme. Eles estavam na cozinha, Paulo preparando chocolate quente para os dois, quando Juliana finalmente encontrou coragem para falar sobre suas inseguranças. Paulo, disse ela mexendo distraidamente em sua xícara, eu preciso te falar sobre algumas coisas que estou sentindo. Ele imediatamente parou o que estava fazendo e se sentou ao lado dela. Claro, o que está acontecendo? Às vezes eu me sinto perdida, admitiu ela. Não sei qual é meu lugar exato na vida de vocês. Eu amo vocês dois, e sei que vocês me amam, mas oficialmente eu ainda sou apenas uma funcionária. Paulo ficou em silêncio por um momento, processando o que ela havia dito. Você quer que as coisas sejam mais oficiais? Perguntou ele finalmente. Eu não sei, respondeu Juliana honestamente. Eu só sei que às vezes eu me sinto como se estivesse em um limbo. Não sou realmente a madrasta da Lívia, mas também não sou só uma babá. Não sou realmente sua namorada, mas também não somos só amigos. Paulo pegou suas mãos. Juliana, eu sinto muito. Eu achei que estávamos tomando as coisas no ritmo certo, mas não percebi que você estava se sentindo assim. Não é culpa sua, disse ela rapidamente. É só que eu preciso saber onde estamos indo. Preciso saber se isso é algo temporário ou se estamos construindo algo permanente. Permanente, disse Paulo sem hesitação. Definitivamente permanente. Juliana, eu quero que você faça parte da nossa vida para sempre. Quero que você seja a mãe que a Lívia nunca teve a chance de conhecer. Quero que você seja minha companheira, minha parceira em tudo. Mesmo? Perguntou ela, e havia lágrimas em seus olhos. Especialmente, respondeu ele. Mas você tem razão. Precisamos tornar isso mais oficial. Não apenas para você, mas para a Lívia também. Ela precisa saber que você não vai embora, que pode contar com você para sempre. O que você está sugerindo? Perguntou Juliana, seu coração batendo forte. Paulo se levantou e, para surpresa dela, se ajoelhou no chão da cozinha. Estou sugerindo que paremos de fingir que isso não é exatamente o que é, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Juliana cobriu a boca com as mãos sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Juliana Oliveira, disse Paulo, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindo. Você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, a mãe da Lívia, a mulher com quem eu quero envelhecer? Paulo, sussurrou ela, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto.
Eu sei que não temos muito tempo juntos, continuou ele, e sei que você é jovem, que tem sonhos e planos, mas eu também sei que te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém de novo. E sei que a Lívia te ama também, e que você a ama. Então, o que você diz? Sim, disse Juliana, a palavra saindo como um soluço. Sim, eu quero me casar com você. Eu quero ser sua esposa, eu quero ser a mãe da Lívia, eu quero tudo isso. Paulo se levantou e a beijou com tanta paixão que ela sentiu como se fosse desmaiar. Quando finalmente se separaram, ele colocou o anel em seu dedo e Juliana não conseguiu parar de olhar para ele. É lindo, disse ela. Era da minha avó, explicou Paulo. Ela sempre disse que queria que eu desse para a mulher que eu quisesse amar para sempre. Juliana olhou para ele com surpresa. Você tem certeza? Não seria melhor guardar para a Lívia? A Lívia vai ter os brincos da Helena, disse Paulo suavemente. Mas este anel é para você, para a mulher que vai ser minha esposa e a mãe da minha filha. Naquela noite, depois que levaram Lívia para a cama, a menina havia acordado durante o pedido de casamento e havia comemorado como se fosse o melhor presente de Natal da vida dela. Paulo e Juliana ficaram acordados até tarde, fazendo planos para o futuro. Quando você quer que seja o casamento? Perguntou Paulo com Juliana aninhada em seus braços no sofá. Não sei, respondeu ela. Parte de mim quer que seja amanhã, mas também quero que seja perfeito, especialmente para a Lívia. Que tal na primavera? Sugeriu Paulo. Depois que as flores do jardim desabrocharem. A Lívia vai adorar ajudar a planejar. Perfeito, concordou Juliana. Uma coisa pequena, apenas família e amigos próximos. Aqui no jardim? Perguntou Paulo. Aqui no jardim, confirmou Juliana. Onde tudo começou. O casamento aconteceu em uma tarde dourada de outubro, exatamente 1 ano depois do primeiro encontro de Juliana com Paulo e Lívia. O jardim estava decorado com flores roxas, as favoritas da mãe de Lívia, e brancas, criando um cenário que parecia saído de um sonho. Juliana usava um vestido simples, mas elegante, e carregava um buquê de violetas. Lívia era a daminha, orgulhosa em seu vestido lilás, espalhando pétalas pelo caminho. Quando Paulo a viu caminhando em direção a ele, escoltada por seu pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava radiante, mais linda do que ele jamais a havia visto. Está pronta? Perguntou o celebrante quando Juliana chegou ao altar improvisado. Mais do que pronta, respondeu ela olhando para Paulo com tanto amor que ele sentiu como se seu coração fosse explodir. Os votos foram simples, mas carregados de significado. Paulo prometeu amar Juliana com a mesma intensidade com que amava a filha, protegê-la, apoiá-la em todos os seus sonhos. Juliana prometeu ser não apenas sua esposa, mas a mãe que Lívia merecia, uma parceira em todas as aventuras da vida. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, e Paulo beijou sua nova esposa, Lívia aplaudiu tão alto que todos riram. Agora você é oficialmente minha mamãe, gritou ela, correndo para abraçar os dois. Sim, disse Juliana, pegando a menina no colo enquanto Paulo a abraçava. Agora somos oficialmente uma família. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. Camila fez um discurso emocionante sobre como havia testemunhado a transformação de Juliana, de uma jovem insegura em uma mulher confiante e apaixonada. Os pais de Paulo falaram sobre como era bom ver o filho feliz novamente, e como Juliana havia trazido luz de volta para suas vidas. Mas o momento mais emocionante foi quando Lívia pediu para fazer um discurso. Eu quero falar sobre a minha nova mamãe, disse ela, subindo em uma cadeira para ficar mais alta. A Juliana é a melhor mamãe do mundo, porque ela me ensina a pintar, me ajuda a fazer biscoitos, e ela faz o papai sorrir todos os dias. E eu acho que a minha primeira mamãe, lá no céu, está muito feliz porque agora eu tenho 2 mamães que me amam. Não havia um olho seco na plateia. 5 anos depois, a casa na Rua das Acácias havia mudado bastante. O jardim estava ainda mais exuberante, cuidado com amor por Juliana,
que havia descoberto uma paixão inesperada pela jardinagem. A sala de estar tinha uma parede inteira dedicada aos quadros de Lívia, que aos 10 anos já mostrava um talento artístico genuíno. E havia um novo acréscimo, um berço no quarto principal, onde dormia Helena Oliveira Costa, de 6 meses, que havia recebido o nome em homenagem à primeira esposa de Paulo. "Ela está dormindo?" perguntou Paulo, entrando no quarto em silêncio, ainda com o terno do trabalho. "Finalmente", respondeu Juliana, colocando o bebê no berço com cuidado. "Ela passou a tarde toda agitada. Acho que está nascendo o primeiro dentinho." Paulo se aproximou e envolveu Juliana em seus braços por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "E como está a Lívia?" "Fazendo lição de casa", respondeu Juliana, relaxando contra o peito do marido. "Ela me perguntou se pode ensinar a Helena a pintar quando ela crescer." "Claro que pode", disse Paulo rindo baixinho. "Nossa filha mais velha vai ser a melhor professora de arte que a Helena poderia ter." Juliana se virou em seus braços, olhando para o homem que havia transformado sua vida completamente. "Você sabia que eu ainda não acredito que tudo isso é real? Às vezes acordo de manhã e penso que vou descobrir que foi tudo um sonho." "Não foi sonho", disse Paulo beijando sua testa. "É real, você é real. Nosso amor é real. Nossa família é real." "Eu te amo", disse Juliana, como fazia todos os dias há 5 anos. "Eu também te amo", respondeu Paulo. Mais a cada dia, naquela noite, depois que Lívia terminou a lição de casa e jantaram juntos como sempre faziam, depois que colocaram Helena para dormir e leram uma história para Lívia, Paulo e Juliana se sentaram na varanda, olhando para o jardim onde haviam se casado. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Paulo de repente. "Como assim?" perguntou Juliana surpresa. "De ter desistido de outros sonhos para estar aqui. De ter se casado tão jovem. De ter assumido a responsabilidade de ser mãe da Lívia." Juliana ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. "Sabe o que é engraçado?" disse ela finalmente. "Eu sempre pensei que tinha sonhos específicos. Terminar a faculdade, ter uma carreira, viajar pelo mundo. Mas agora eu percebo que meu verdadeiro sonho sempre foi ter uma família. Ter um lugar onde eu pertencesse completamente. Onde eu fosse amada incondicionalmente." "E você tem isso?" perguntou Paulo. "Eu tenho mais do que isso", respondeu Juliana. "Eu tenho uma filha que me ensina todos os dias sobre o amor incondicional. Eu tenho um marido que me faz sentir como se eu fosse a mulher mais linda e inteligente do mundo. Eu tenho um bebê que me olha como se eu fosse sua heroína. Eu tenho uma vida que é muito melhor do que qualquer sonho que eu poderia ter imaginado." "E a faculdade?" perguntou Paulo. "Você ainda quer terminar?" "Sim", respondeu Juliana, "mas não por pressão ou por medo de não ser suficiente. Agora eu quero terminar porque quero ser um bom exemplo para nossas filhas. Quero que elas saibam que nunca é tarde para perseguir seus objetivos." "Então vamos dar um jeito", disse Paulo. "Talvez aulas online ou um ritmo mais lento. O que você precisar." "Obrigada", disse Juliana pegando sua mão. "Por me apoiar, por acreditar em mim." "Sempre", disse Paulo. "Em tudo." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a paz da noite e a sensação de completude que sempre sentiam quando estavam juntos. "Paulo", disse Juliana eventualmente. "Sim? Você acha que a Helena, sua primeira esposa, aprovaria? Eu quero dizer, aprovaria de como as coisas aconteceram?" Paulo sorriu, e havia uma serenidade em sua expressão que Juliana nunca havia visto antes. "Sabe, eu costumava me perguntar isso também, mas numa noite, há alguns meses, eu tive um sonho com ela. Ela estava no jardim brincando com a Lívia e com a nossa Helena. E quando ela me viu, ela sorriu e disse: 'Você escolheu bem. Ela ama nossas filhas como eu amaria.' E eu acordei sabendo que ela estava certa." Lágrimas brotaram nos olhos de Juliana. "Eu espero que ela saiba que eu nunca tentei substituí-la. Eu só tentei amar a Lívia da melhor forma que eu sabia." "Ela sabe",
disse Paulo com certeza. E ela está grata, assim como eu estou. Naquela noite, quando finalmente foram para a cama, Juliana deitou acordada por um tempo, olhando para o teto e pensando em como sua vida havia mudado. Há 6 anos, ela era uma jovem insegura, trabalhando como babá para pagar a faculdade. Agora, ela era uma esposa, uma mãe, uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. Ela pensou na primeira vez que viu Paulo, com tinta azul na camisa, e os olhos cansados de um pai solteiro tentando dar conta de tudo sozinho. Pensou na primeira vez que viu Lívia, com seus cachos rebeldes e seu sorriso que iluminava ambientes. Pensou em como se apaixonara por aquela família, antes mesmo de perceber que era isso que estava acontecendo. E agora, ouvindo a respiração suave de Paulo ao lado dela, sabendo que Lívia estava dormindo segura no quarto ao lado, com a pequena Helena respirando calmamente no berço, Juliana sentiu uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, havia encontrado sua família, havia encontrado seu amor. E pela primeira vez na vida, ela sabia com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Essa história nos ensina que, mesmo quando tudo parece incerto, o amor pode surgir de onde menos esperamos. Juliana não apenas encontrou uma família, mas também a verdadeira felicidade ao lado das pessoas que mais precisavam dela. Se você gostou da história, se inscreve, curta o vídeo e deixe nos comentários o que achou dessa jornada de amor e superação. Até a próxima.